Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Visão Integrativa. Meu nome é Ednei e hoje vamos estar dando continuidade ao vídeo sobre a iridologia. O que ela pode nos revelar? No que a iridologia pode auxiliá-lo? Vamos ao vídeo. Se ocorreu traumas emocionais, a gente não consegue identificar exatamente qual foi o trauma, mas conseguimos identificar mais ou menos a época, e aí na conversa ou na lembrança, vamos procurando identificar o impacto que esse trauma possa ter ocorrido na pessoa. Tendências de padrões comportamentais. Como nós podemos orientar e desenvolver análise através de comportamentos que a íris nos apresenta. Informa sinais, características de personalidade, ajudando desta maneira profissionais de outras áreas que trabalham com RH, recrutador, montagem de equipes, a identificar através da íris características, tendências, potencialidades que essa pessoa tem e que vai favorecer o objetivo final, a sua montagem da equipe. Tendências e conflitos emocionais. Então, isso ajuda muito dentro do próprio autoconhecimento das suas condições. E facilita também profissional, aí, quem trabalha no mundo corporativo, o profissional que vai ser contratado pela sua empresa, o pessoal do RH, você pode, através de características de personalidade da íris, identificar o tipo de comportamento, o tipo de personalidade, para ver se está adequado com o objetivo do cargo pretendido. Então, existe uma forma de alinhar isso. Eu tive um ex-aluno, ele é dono de uma agência de recolocação profissional. Ele fez o curso de íris, é de uma agência de recolocação profissional em Campo Grande. E o que ele fez? Ele pegou todos os candidatos, né, que iam na agência dele, fotografava a íris e fazia uma análise das características e potencialidades de acordo com o perfil e os sinais existentes naquela íris. E anexava isso junto ao currículo, junto às características, competências comportamentais ou competências emocionais daquele candidato. Tá? É uma boa diferenciação no mercado de trabalho, hoje em dia, principalmente. Emocionalmente, conseguimos identificar alguns padrões de pensamento. Aí, uma exclusividade que nós temos aqui no Edmanojo, que nós temos aqui no espaço, seja no curso, tanto quanto na consulta, é análise iridológica metafísica, tá? Ou iridologia metafísica, que é o método que eu acabei desenvolvendo quando fiz a pós-graduação. Eu havia terminado a minha formação em iridologia metafísica, havia terminado minha formação em metafísica da saúde. E comecei a observar que os órgãos de choque, eles mostram os órgãos de menor resistência, não necessariamente aquele que está doente, mas se a pessoa for submetida a um estresse, é aquele que vai adoecer primeiro. E a metafísica da saúde, ela começa a fazer uma análise a partir do problema, a partir da patologia, da alteração, aonde essa alteração a pessoa vai revendo padrões de comportamento, padrões de pensamentos que levaram ela àquele estado. E eu comecei a fazer exatamente a verificar que os órgãos de choque, embora a pessoa não apresentasse o problema, mas ela já apresentava o padrão de comportamento, o padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento, na medida que vai se tornando disfuncional, vai gerando uma alteração que acaba culminando numa lesão. Nos próximos vídeos, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre o processo da lesão dentro dessa visão integrativa.
A linguagem de aprendizagem, como você pode se comunicar melhor com a pessoa de acordo com a característica da íris. As potencialidades, as capacidades que acabam sendo suprimidas pela pessoa e que pode gerar problemas no corpo físico. As condições que a pessoa tem de potencialidade e que acabam não sendo manifestas ou não sendo estimuladas. Tá? Então, através do autoconhecimento, por exemplo, você pode aproveitar a análise da íris, identificar suas capacidades, suas potencialidades e estimulá-la. E as potencialidades ou as dificuldades, os pontos a desenvolver, você pode começar com trabalhos para que você melhore os pontos que não estiverem de acordo ou que não estiverem da maneira que você quer. Então, dentro da parte da análise iridológica, você pode sim estar utilizando para o autoconhecimento e também para terapia. No meu caso, eu costumo utilizar muito a terapia floral ou a terapia comportamental cognitiva, algumas situações que a íris me orienta para tratamento de acupuntura, para tratamento de massagem, para, na realidade, utilização das técnicas. Por onde eu vou começar, qual é a dinâmica de funcionamento daquela pessoa. Tá? Isso daqui é uma cartografia que a gente chama do método RAID, que são as áreas onde nós identificamos sinais que vão trazendo características emocionais, características de personalidade. Metafisicamente, a gente consegue identificar padrões, as perspectivas, né? A indicação dos padrões que são disfuncionais antes que eles se tornem patologias, conforme já falamos. Vai proporcionar um autoconhecimento e vai servir como interpretação entre os aspectos fisiológicos, emocionais e comportamentais. É onde nós fazemos a ligação da integralidade, a ligação da interação entre todos os sistemas do corpo. Nós não somos somente seres físicos, nós somos seres multidimensionais. Nós temos a dimensão física, temos a dimensão emocional, temos a dimensão vibracional, nós somos multidimensionais. Num outro vídeo nós falaremos também um pouquinho sobre a dimensão humana, sobre o ser humano. Podemos identificar através da análise da íris o processo de transformação. Quem trabalha, quem gosta aí do I Ching, trabalha com trigramas ou com hexagrama, também vai conseguir ter essa visão da transformação, do processo de transformação que a pessoa passa através da íris do olho. E um detalhe importante, não existem íris iguais. Cada íris tem uma condição diferente. Ela também vai servir como apoio, né? Como aplicação na área da saúde, né? Como apoio diagnóstico, prevenção, observação de reação medicamentosa, indicação de exames, como falamos anteriormente, indicação do método terapêutico. Se eu identifico, a gente chama de rosário linfático, ou seja, na área ali da pele, próximo à área da pele, se tem lá o rosário linfático, isso já dá uma indicação de uma necessidade de uma drenagem linfática. Então, se a pessoa vai buscar acupuntura auricular, por exemplo, a drenagem linfática vai ser mais eficiente para ela. Agora, pode-se trabalhar o sistema linfático através da acupuntura auricular. Aí você vai, caso a pessoa não goste, não queira receber a drenagem linfática, você estimula o sistema linfático através da aurícula. E assim sucessivamente. Fazer um acompanhamento da evolução do tratamento. Tá? Dar o direcionamento para ele, vai servir como um método, vai auxiliar na formulação dos objetivos terapêuticos. Você não é terapeuta. Você que não é da área da saúde, você que não é terapeuta, a iridologia também pode ser importante para você. Também pode ser importante para a sua área de trabalho. Se você trabalha numa empresa
como o exemplo já citado aqui, da utilização da iridologia como um diferencial comportamental na recolocação profissional. Você que trabalha no departamento de RH, ou você que é dono de uma empresa e vai fazer a contratação de um funcionário. Se você tiver informações sobre a análise da íris dessa pessoa, vai facilitar muito a indicação, facilitar muito a orientação do perfil daquele cargo com o perfil do candidato. Então isso vai auxiliar bastante nessa escolha, tá? Então seleção de pessoal, montagem de equipes de trabalho, etc. Vou contar para vocês de um caso de um paciente que vinha para fazer tratamento de acupuntura. Nós começamos a fazer um tratamento, ele tinha um problema específico de uma hérnia de disco, e começamos a tratar. Ele veio já numa situação aguda, numa situação grave, começamos a tratar, ele começou a apresentar a melhora, e assim, ele era uma pessoa, tem uma descendência, né, de um país muito rígido, né? Ele teve uma criação muito rígida, segundo também a cultura daquele país, e ele trabalhava numa empresa que é multinacional, no departamento onde ele fazia a vistoria, né, dos processos da empresa. Então ele acompanhava todas as... ele servia ali, fazia um tipo de fiscalização. E ele comentou, né, na anamnese, que com frequência, uma frequência aí de uma vez por mês pelo menos, ele tinha enxaquecas muito fortes. Começamos o tratamento, em virtude da hérnia de disco dele, né? E eu pedi para ele autorização se eu poderia tirar uma foto da íris dele. Quando eu tirei a foto da íris dele, apareceu uma íris que a gente chama de íris-flor, que é cheia de pétalas, as quais dá uma característica, ou tem como característica, a criatividade. E o que acabou acontecendo? Conversei com ele, falei das características. Como ele teve uma educação muito rígida e o trabalho dele muito metódico, cheio de detalhes, e ele sendo também, né, por essa formação também mais racional, perguntei se ele tinha em alguma atividade dele, um hobby, momentos onde ele pudesse exercer a criatividade dele. Ele falou que não. Passaram-se 15 dias, ele veio voltando para a consulta e falou, olha, que surgiu dentro da empresa que ele trabalha uma possibilidade de uma recolocação dentro da empresa, na qual o departamento que disponibilizou a vaga é um departamento de novos projetos. E em cima do que nós havíamos conversado sobre a análise da íris dele, ele achou que poderia fazer uma tentativa para verificar, né, como ele ia se sentir ali. Segundo ele, já na primeira reunião, né, na primeira entrevista, como ele passou, né, ele fiscalizava processos, etc., ele tinha várias ideias e começou a falar, e o diretor se encantou, tanto que ele já foi contratado já foi recolocado na primeira entrevista. Passou um mês, assumiu o cargo, depois foram acho que uns 2, 3 meses, não me falha a memória, ele voltando na consulta, já quase sem dor nenhuma, né, da hérnia de disco, mas para irmos fazendo aí uma manutenção. Ele chegou e me relatou que não teve mais enxaqueca, já faziam 3 meses, e essa história, esse caso, já fazem mais de 10 anos. Tá? Todo final de ano a gente se encontra para um café, e segundo ele me conta, ele não teve mais enxaqueca nenhuma. Isso é só um exemplo de uma situação que aconteceu no consultório, onde essa análise da íris acabou auxiliando. Na área esportiva,
tá? A gente também pode identificar a condição orgânica, a condição da pessoa, até para orientar os métodos mais eficientes de treinamento. Na área escolar, qual a melhor linguagem, a melhor canal de comunicação do aluno? Na área de segurança, como não existem íris iguais e os sinais que surgem na íris, a maioria deles não desaparece, você vai ter uma segurança muito maior dos sinais iridológicos. E outras áreas aí que nós podemos estar desenvolvendo, trabalhando. E aí, pessoal, muito legal, né? Interessante. O vídeo não acabou, ele continua, mas na semana que vem. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Coloque nos comentários. Achou que o conteúdo pode ser útil a uma outra pessoa? Compartilhe. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado sobre a continuação desse vídeo e sobre os próximos vídeos e próximos conteúdos que estaremos disponibilizando para você. Não esqueça, deixe seu like. Um abraço e até a próxima semana.